convidar para o nosso debate aqui o advogado criminalista e professor de Direito Penal, André Calegari. Bom dia, doutor Calegari. Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Uma satisfação novamente estar com vocês aí no programa, que eu sei que uma audiência enorme, ainda mais diante de um tema polêmico como esse, que vai agitar seguramente Brasília e o Brasil. Polêmico e complexo, e por isso nós estamos trazendo o especialista aqui para nos ajudar a compreender. Primeiro, relação entre procurador e juiz. Como é que diz a lei? O que está escrito na lei? Como é que ela tem que ser, a relação entre procurador e juiz do processo? Esse é um ponto fundamental para o ouvinte. Não deveria existir. Ou seja, num sistema que se diz acusatório, num processo de partes no Brasil, onde o juiz deve ficar equidistante, né, imparcial, receber a prova da acusação e da defesa, tá, e não tomar iniciativas probatórias, é no mínimo perigoso o que foi noticiado, sob pena de colocar em risco toda a operação. Mesmo que isso possa significar digamos assim, uma melhora, né, no processo, quer dizer, mesmo que o objetivo seja melhorar o processo. Infelizmente, os meios aqui não justificam os fins alcançados, né? É perigosíssimo isso, abre um precedente na história do Brasil e na história do processo penal, tá, que coloca em risco as instituições, porque o juiz não pode produzir ele a prova. Nós temos um sistema que separa as partes, um sistema acusatório que muito o Ministério Público brigou por isso, e nós tivemos manifestações recentes da própria Procuradoria-Geral da República para que o ouvinte recorde, no caso do inquérito instaurado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal para investigar as famosas fake news. Ali a própria PGR, todos os membros do Ministério Público muito brigaram, dizendo que não cabia ao Poder Judiciário abrir de ofício uma investigação. Logo, o que o Ministério Público estava mandando como mensagem à sociedade? Nós somos os titulares da ação penal, cabe a nós, em última instância, decidirmos pelo processo acusatório e pela acusação ou não, né, e pela requisição de abertura de inquérito. Agora nós estamos vendo o contrário. Procuradores que, em conluio, e essa deve ser a palavra, com o magistrado, estavam decidindo as etapas, as formas e as maneiras de como seria conduzida a Operação Lava Jato. Isso coloca em risco não só as instituições, como a própria democracia. Doutor Calegari, qual pode ser a consequência da divulgação dessas conversas para os réus que estão aguardando o julgamento de recursos ou para aqueles que estão ainda aguardando o julgamento em primeira instância? E lhe pergunto também, se o juiz Sérgio Moro não tivesse deixado a magistratura para ser ministro da Justiça, ele poderia continuar na Operação Lava Jato depois disso? Eu penso que não. Eu penso que a primeira medida que deveria ser instaurada seria um procedimento de apuração da conduta disciplinar do então juiz, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, mas se ele estivesse hoje como magistrado, no mínimo levaria a suspeição do juiz por esses atos praticados. Segundo lugar, deveria se afastar dos casos que ele vinha conduzindo na Operação Lava Jato, até que findasse a investigação sobre o que está sendo noticiado. Doutor Calegari, bom dia. Carolina que fala com o senhor. Bom dia, Carolina. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. A partir de agora, doutor Calegari, quais os órgãos de fiscalização, de controle, que têm que ser acionados para levar adiante essa questão? Tribunal Regional Federal, nós temos uma Federal, situação... Como é que funciona agora? Nós temos uma situação sui generis, porque o ministro Sérgio Moro já não pertence mais à magistratura. Então, se fosse quando ele exercia o cargo, provavelmente a investigação ficaria a cargo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tá, e das corregedorias dos tribunais. Como nós não temos mais essa situação, provavelmente a Polícia Federal vai investigar o vazamento das informações, a veracidade e como elas foram produzidas, e quanto à conduta do agora ministro Sérgio Moro, poderá também ser aberto uma investigação para verificar o procedimento, se houve alguma facilitação ou não no exercício da função. Tá. Bom, com relação à maneira como esse diálogo foi divulgado, o ministro Sérgio Moro disse que foi um ato criminoso, os procuradores também condenaram. De alguma forma isso compromete a maneira como foi divulgado, compromete o conteúdo do diálogo? Escola, veja bem, nós temos situações similares que, quando nos interessa, nós dissemos que é um ato criminoso,
Quando não interessa, nós temos que foi um simples vazamento não intencional. Se nós vamos recordar o que aconteceu num passado recente, quando o presidente Lula estava para assumir a chefia da Casa Civil, também foi divulgado um áudio que depois o então juiz e agora ministro Sérgio Moro se desculpou com a população porque disse que as escutas já não estavam mais válidas, foi um erro da operadora, enfim, que não comunicou a validade e o tempo de término das escutas. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Muito embora sejam fatos que vieram à tona por um vazamento, também cabe a investigação disso, como eles foram produzidos, de que forma isso foi revelado e de que forma isso foi vazado, também eu acredito que deve ser sério e deva ser investigado. Agora, o que não retira a veracidade dos fatos, são coisas distintas. Tá? Que nem eu disse, esse caso específico, os fins não podem justificar os meios, que vai colocar em risco toda a operação. Bom, se a operação foi feita de forma ilegal, sinto muito, ela deve ser anulada e as consequências deverão ser suportadas por aqueles que tomaram essas decisões equivocadas. O que exatamente deveria ser anulado? Isso sob a perspectiva do direito, né? O direito penal aí. Exato. Se o juiz praticou de ofício as provas, né, e produziu as provas, né, em acordo com o Ministério Público, né, o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, que se chama no processo penal, essas provas devem ser invalidadas. Né? E esse procedimento não pode ser respaldado porque está em desacordo com a Constituição Federal. Doutor Calegari, isso acontece em que casos? Em casos específicos em que a defesa identificar que houve, de fato, algum tipo de combinação entre juiz e procurador, em que situação a revelação dessas conversas pode comprometer alguma ação da Lava Jato? Alô? O senhor está me ouvindo bem? Eu acho que tem um problema na ligação. Ele não escutou a pergunta da Carolina. O senhor está ouvindo bem, doutor Calegari? Oi, desculpe, foi uma falha aqui na ligação. A Carolina vai repetir a pergunta para a senhora. Eu estava lhe perguntando, doutor Calegari, em que situações, eventualmente, a defesa pode pedir a revisão de determinada decisão? Em que situação isso, de fato, pode comprometer alguma das ações da Lava Jato? Bom, nós temos várias situações. Os processos que estão em curso, inclusive há um habeas corpus, tá, com um pedido de vista do ministro Gilmar, onde o ministro Fachin já votou, que a defesa do ex-presidente Lula questiona a parcialidade do juiz, ou a imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Nos casos, então, que existe processo em curso, existe vários remédios, desde a exceção de suspeição, tá, quando se inicia o processo penal, até a fase recursal, né, pela via do habeas corpus. Né. Agora, se nós tivermos já processos com trânsito em julgado, ou seja, onde a sentença já foi proferida, os recursos já foram esgotados, né, no mínimo, poderia-se tentar uma revisão criminal diante de provas novas surgidas aqui e invalidando, ou até mesmo pela via do habeas corpus, invalidando o que já foi produzido, uma vez comprovada a suspeição do juiz para praticar esses atos que foram realizados no processo. Doutor Calegari, até onde eu sei, pelo menos no Supremo Tribunal Federal, o senhor desculpe aqui a minha ignorância em matéria jurídica, tá? Mas no Supremo Tribunal Federal as provas não são reexaminadas uma a uma. Nos casos em que há esses recursos no Supremo, então até que ponto poderia haver influência? Isso não ficou claro para mim, poderia haver alguma Não há ignorância nenhuma, está corretíssima. Nem o STJ reexamina a prova, né? Porque é vedado, inclusive a súmula nesse sentido, e tampouco o Supremo Tribunal Federal. Mas aqui a questão é distinta. Aqui nós estamos tratando de um processo que está eivado por uma possível nulidade, onde nós não tivemos um respeito a uma garantia constitucional, que é da imparcialidade do magistrado, e de um processo de partes. Então, diante de um constrangimento ilegal, sim, o Supremo Tribunal Federal poderia apreciar a matéria, em sede até mesmo de habeas corpus, para garantir o que está previsto na Constituição Federal. Tá. Doutor Calegari, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, professor André Calegari, advogado criminalista. Um bom dia, uma boa segunda-feira para o senhor, tá? Bom programa aí. Obrigado. Uma satisfação estar com vocês de novo. A satisfação é nossa. Obrigado pelas informações e pela explicação didática aí desse assunto.